Hola a todos. En primer lugar, me gustaría agradecerlos por la invitación. Siempre un placer muy grande hablar acerca de la reproducción, de tópicos siempre muy interesantes, los tópicos en la reproducción. Entonces, muchas gracias a toda la comisión organizadora por la invitación y yo que lo hablaré los próximos minutos con ustedes acerca de la transferencia en fresco, la transferencia en diferido, la transferencia de embriones en frescos en comparação com a transferência dos embriões congelados, quando devemos hablar, quando devemos pensar em congelar todos os embriões ao invés de transferir em fresco. Então, sempre que hablamos acerca da reprodução, devemos ter em mente lá umas dúvidas, umas perguntas, pensar por quê, e se sabemos o porquê, quando devemos fazê-lo, e se sabemos por quê e quando, como lo haremos. Este creio que são os pontos importantes, as perguntas importantes que sempre devemos ter em mente quando falamos acerca de reprodução de todos os tópicos. Então, por que pensar na estratégia do Alfrisol de congelar todos os embriões e não transferir-los em fresco? Um ponto importante é que quando comparamos a estimulação ovárica e o endométrio, quando comparamos um ciclo natural de um ciclo estimulado, um ciclo de estimulação, podemos ver que a expressão de los receptores esteroidais é diferente quando comparamos um ciclo natural e um ciclo estimulado. E o que é importante é que se esta modificação se pode ter um prejuízo, uma diferença, como pode afetar, como pode agir em um ciclo de FIP, um ciclo de estimulação ovárica. O que devemos pensar sempre, será que isto está relacionado com o avanço do endométrio? Será que há uma diferença no endométrio nesses pacientes? E se há um avanço, será que isso pode repercutir nos resultados do ciclo? Quais seriam as consequências disto? E aí está muito claro desses estudos que há anos, esse estudo de Filippo Bauri de 1997, de que comparava a estimulação ovárica com o endométrio, e naquele período lo faziam uma biopsia no dia da captação dos ovocitos, e o que viram é que quando o avanço do endométrio estava por encima dos 3 dias, nenhuma das pacientes se quedavam embarazadas. E o que viram que também este avanço por encima dos 3 dias havia uma associação com os níveis de progesterona. Os pacientes com níveis mais altos de progesterona, em geral, apresentavam um avanço mais largo do endométrio. Então, com um avanço por encima dos 3 dias, nenhuma das pacientes se quedavam embarazadas. Pero naquele período, a maneira de fazê-lo era com a datação, com uma avaliação histológica do endométrio, e a maneira de evaluar o endométrio teve uma evolução. É possível evaluar o endométrio com a expressão gênica dos pacientes, o perfil de expressão gênica. E quando comparamos as pacientes, a mesma paciente, uma doante de ovocitos, por exemplo, quando comparamos um ciclo natural e lo hacemos a biopsia do endométrio em LH+7, quando comparamos com um ciclo estimulado, lo hacemos em HCG+7, o que vemos é que há uma diferença na expressão por encima dos 200 genes quando comparamos isto. Então, concluindo que a estimulação ovárica sim que pode afetar a receptividade endometrial. Então, quando comparamos um ciclo natural com um ciclo estimulado, o que vemos é que as hormonas que o ovário produz podem levar a uma diferença no endométrio, no avanço do endométrio, e se ponemos o embrião em um momento que o endométrio está avançado e está cerrado para a implantação, não teremos o desejo necessário que é a implantação para o embaraço e para o filho em casa, que é o desejo de todas as pacientes. Então, isso é muito importante. Algumas vezes, quando comparamos um ciclo natural com um ciclo estimulado, podemos ter uma diferença entre eles com este avanço do endométrio. E quando evaluamos a implantação, o processo de implantação e a interação embrião-endométrio, vemos que são muitas coisas importantes neste processo, são diferentes marcadores, diferentes coisas, diferentes genes que têm que ter a expressão
o a no expresión de estos genes. Y lo que vemos es que la progesterona y los receptores de la progesterona, las hormonas de sus receptores están presentes en muchas de estas etapas, en muchos de estos procesos de la implantación. Entonces, se empezó con el concepto del frisol. Lo haremos la mejor estimulación ovárica para nuestros pacientes. Ya sabemos que el número de ovocitos es importante para las tasas cumulativas del ciclo, entonces lo haremos la mejor estimulación. No debemos nos preocupar con la consecuencia o si habría un prejuicio de la estimulación ovárica del número de ovocitos por encima del endometrio, porque lo haremos la congelación de todos, la criopreservación de todos, y después en otro ciclo natural o en un ciclo con preparo del endometrio, partimos para la transferencia embrionaria, logrando a lo mejor. Este es el concepto del frisol, ¿ok? Entonces hay un porqué de se pensar acerca del frisol, si la estimulación ovárica puede tener un prejuicio para el endometrio, y si hoy sabemos que la criopreservación no lleva un daño a los embriones, ok, podemos tener ótimos embriones y un ótimo endometrio, ponerlos juntos en un ciclo indefinido, intentando los mejores resultados. Entonces, esta es la razón, la lógica de usarmos, de pensarmos acerca del frisol. Pero debemos hablar cuándo lo haremos. Y este es el estudio, mi primer estudio acerca del frisol, que publiqué en 2013, una meta-análisis en aquel periodo. En aquel periodo havia solo 3 randomizados, pero eram 3 randomizados pequenos, com uma amostra não muito grande de pacientes, mas naquele período vimos que o frisol poderia ter um benefício em aumentar as taxas de embaraço clínico e ongoing nas pacientes ao redor de por cima dos 30%, que é uma taxa estupenda de aumentar. Entonces, en aquel periodo se pensó, ok, lo haremos frisol para todas las pacientes, pero los años se pasaron, las evidencias surgieron y sabemos hoy que no sería a lo mejor, porque si volvemos a los estudios que nos dieron la base de pensar en acerca del frisol, lo que vemos en esas pacientes con el avance del endometrio por encima de los 3 días que no había un embarazo, la media, el número medio de ovocitos era alrededor de 13, 15, 16, y no es esto que vemos en todas las nuestras pacientes. Al mismo, en los estudios de la evaluación de la expresión génica, lo que vemos es que, ok, pensaron, concluyeron que la estimulación ovárica afecta la receptividad endometrial, pero afectan la receptividad a las pacientes que eran donantes de ovocitos, com 13, 18 ovocitos recuperados, com níveis de estradiol por cima dos 2000. Então, a conclusão deveria ser que a estimulação ovárica afeta a receptividade endometrial, mas a estimulação ovárica nestas pacientes com uma alta resposta, com níveis hormonais altos em si, que nessas pacientes sim que afetam. Então, continuamos evaluando nossas pacientes. Em 2017, publicamos um estudo prospectivo observacional, pero evaluando em pacientes com transferência em estágio de clivagem, naquele período, que as pacientes estavam evaluadas, eram pacientes de 2015, 2016, naquele período, lo hacemos transferência em clivagem. Hoje por hoje, só hago em blastocisto, pero naquele período, dia 3. E quando evaluamos, comparamos as pacientes, ok, são as normorespondedoras, pero em las normorespondedoras, ok, temos por debaixo de los 15 ovocitos, alrededor de los 10 hasta los 15, pero tenemos las pacientes que tienen una respuesta subóptima, de los 4 a los 9 ovocitos. En esas pacientes con una respuesta subóptima no había un beneficio en hacerlo. En esas pacientes, hacer el frisol solo tardábamos el tratamiento y no habría un beneficio a ellas. Al revés, en las pacientes, las normas respondedoras, cuando tuvieron alrededor de los 10, 15 ovocitos, sí, que sí, en estas pacientes sí habría un beneficio para estas pacientes. Entonces, el frisol no puede tener un beneficio. Hay una lógica para hacerlo, pero no para todas las pacientes. Si lo hacemos para todas, y alguna de ellas no tiene un beneficio. Mantenemos la evaluación, evaluamos también a las pacientes con
una baja respuesta ovárica. Seguindo os critérios de Bolonha, o que vemos é que não há benefício também para essas pacientes. Então, o frisol não há benefício para os pacientes com uma baixa resposta ovárica, não há benefício em nascer, benefício clínico, é nascerlo para os pacientes com os ovocitos ao redor de 4 a 9 ovocitos. Provavelmente, para os pacientes com um número mais alto por em cima de estes, provavelmente há benefício em nascerlo. Então, pensamos, quando hacer o frisol? A minha está muito claro, os pacientes com risco de la hiperestimulação ovárica, é claro, lo haremos, pero devemos pensar en las pacientes embatadas en la respuesta ovárica, probablemente debemos evaluar si las pacientes que tienen niveles altos de progesterona en el día del trigger, si sería un beneficio en hacerlo. Las pacientes que tienen los fallos de implantación previos, deberíamos hacerlo para ellos. Las pacientes en los ciclos con biopsia de los embriones, debemos hacerlo. Algumas vezes é possível obter o resultado da avaliação dos embriones com 24 horas. Em muitos centros, em alguns lugares é possível, em alguns sítios é possível esta avaliação em um espaço curto. Então, se puedo, ok, eu lo hice uma biopsia no blastocisto dia 5, em 24 horas tenho a resposta, a análise, é possível hacerlo, a transferência em fresco. E aqueles pacientes que têm os embriones com desenvolvimento mais lento, mais despacio, que no dia 5 não temos, mas no dia 6 temos os blastocistos, no dia 7 temos os blastocistos, devemos fazê-lo. E também há uma outra dúvida, que lo haré el frisol para melhorar os resultados obstétricos pernatales, haveria benefício para isto? Então, quando pensamos do princípio, as pacientes com risco de la hiperestimulação ovárica está muito claro. Pero vamos aos pacientes com embasado em la resposta ovárica. Vemos depois daquela meta-análise que publicamos que começaram muitos estudos randomizados mostrando que sim, que os pacientes com a hiperresposta ovárica, sim, que iba bem para essas pacientes, pero em geral, se lo hiciéramos em las pacientes com a normal resposta, não que para estas não haveria benefício, e também que não para todas as pacientes, só com a normal resposta ovárica. Então, com a paciente com a resposta ovárica alta, sim, que para essas pacientes haveria benefício. E isso é o que concluímos em nossa mais recente meta-análise que publicamos em 2019, com 9 estudos randomizados, o que vemos que o frisol, em geral, se evaluamos para todos, ok, há benefício, devemos fazer o frisol para todos, pero quando evaluamos com cuidado os estudos, o que vemos é que as pacientes com o ovário poliquístico que têm uma hiperresposta à estimulação, sim, que para essas pacientes há benefício, pero em las pacientes que apresentam uma normal resposta ou uma resposta baixa à estimulação, para essas pacientes não oferecemos nada mais, não há benefício em oferecer o frisol para essas pacientes, ok? Então, embatado na resposta ovárica, sim, que é importante, não é para todas, mas embatado na resposta ovárica de ES. E devemos evaluar os níveis de progesterona no ciclo, no dia do trigger, para elegir as pacientes que vamos a ter que pensamos em fazer um ciclo em fresco para elegir se devemos fazer em deferido ou não. E parece que sim, não? Parece que sim, que os níveis de progesterona são importantes. Quando evaluamos o frisol para as pacientes com progesterona por debaixo de 1, não hace falta hacerlo. Pero para as pacientes com níveis de progesterona no dia do trigger por cima de 1, sim, que para essas pacientes vai muito bem fazer o frisol, porque há benefício em hacerlo para estas pacientes, os resultados clínicos são melhores. Provavelmente, os níveis altos de progesterona nos dizem, nos refletem avanço, aquele avance que decimos acerca do endométrio, provavelmente está relacionado com, ou podemos evaluar com a mensuração dos níveis de progesterona. Então, também não temos randomizado muito bem hecho acerca disto, pero parece que há evidências acerca disto. Pensando em los fallos de implantação. Os fallos de implantação, o Dr. Shapiro, que é o padre do frisol, nos mostrou que pacientes que haviam hecho ciclos anteriores, que
si hiciéramos con insuceso en ciclos anteriores con transferencia en fresco, que podríamos tener un beneficio en hacerlo. Y otros estudios vinieron con el tiempo, y un estudio más reciente, que es de 2018-2019, lo que vemos es que el frisol va bien para los pacientes con fallo de implantación, aumentando mucho, sí, los resultados clínicos para esos pacientes. Entonces, en general, también para esos pacientes con los fallos de implantación, va bien hacer el frisol para estos pacientes. Pacientes que vamos a hacer el PRT, la biopsia embrionaria, ok, podemos tener el resultado en 24 horas, vale a pena hacerlo, una transferencia, obtener el resultado en 24 horas y hacer el transfer, o vale a pena tardar, ok? No hacemos la biopsia, congelamos el embrión y después evaluamos la transferencia. Y lo que vemos es que sí, parece que los pacientes que lo hacen en PRT no es benéfico, não há benefício a ser a transferência em fresco. Mesmo que pode ter o resultado em 24 horas, parece que o melhor é fazer a congelação para um transfer em diferido para estas pacientes. Además, podemos evaluar, provavelmente com o mesmo conceito que temos del transfer en PRT, en los ciclos de PRT. ¿Por qué? Los pacientes que tienen un desarrollo más lento de los embriones. Ok, no tengo un blastocisto en día 5, pero tengo en día 6. ¿Vale a pena hacer la transferencia? Y lo que parece es que cuando comparamos los resultados, los pacientes que tienen los embriones que son día 5 y día 6, los resultados son diferentes. E se lo hacemos la transferência em um ciclo posterior, um ciclo de FET, sí que não haveria diferença. Então, parece que, ok, pode haver uma diferença entre a qualidade dos embriões dia 5 e dia 6. Pero, se pensamos na transferência em fresco, o prejuízo é mais alto, porque provavelmente temos um bom embrião em dia 6, pero o momento ideal do endométrio já se foi, a ventana de oportunidade, a possibilidade, a ventana de implantação já se foi. Então, congelamos todos e lo hacemos em outro ciclo com a transferência da mesma maneira, usando o dia 5 e dia 6 da mesma maneira, transferindo esses embriões no momento mais perfeito para eles. Isso é importante. Ok? E outros estudos também descendo, mostrando o mesmo. Ok? Que se lo hacemos uma transferência que quando comparamos dia 5 e dia 6, uma transferência em fresco, é diferente, os resultados dos embriões dia 5 é melhor do que os embriões dia 6 em fresco, pero quando comparamos uma transferência em diferido, em geral não há diferença. Então, se temos um desenvolvimento mais lento dos embriões, que vale a pena hacerlo al frisol para esses pacientes. E agora, vamos evaluar se há um benefício em fazer a transferência em diferido, pensando nos melhores resultados obstétricos ou perinatais. E uma meta-análise, uma revisão sistemática muito bem hecha, o que vemos é que alguns dos outcomes obstétricos são melhores se hacemos uma transferência de embrião congelado, e alguns dos problemas são melhores se lo hacemos em um ciclo em fresco. Então, quando pensamos em os nascimentos pré-termos, se pensamos, ok, vamos a diminuir os pré-termos, vamos a diminuir os bajos pesos ao nascimento ou os pequenos para a idade gestacional, isso está em favor de fazer uma transferência com embriões congelados. Pero, em la transferência de embriões congelados, há um aumento em la hipertensão, em los problemas hipertensivos do embarazo, há um maior número de macrosomia em los bebês grandes para a idade gestacional e também os pacientes, os bebês com alto peso ao nascimento. Então, para pensar em nascer al frisol para melhorar os resultados obstétricos, não hace falta, porque há diferença, algumas coisas em benefício de fresco e algumas outras coisas em benefício de congelado. Então, agora sim, ok, al frisol, ¿por qué? Sí, pensamos o por qué de hacerlo. ¿Cuándo? Sí, ya sabemos cuándo debemos pensar en hacerlo, cuándo no hace falta hacerlo.
Debemos pensar, ok, evaluar cómo hacerlo. Y cómo hacerlo es muy importante, hacer la sincronización adecuada del embrión con el endometrio. Lo que es importante es si tenemos un embrión, un blastocisto día 5, día 6, pensar el mismo y independe si es un ciclo natural modificado, un ciclo con el uso de progesterona, lo importante es que hacemos al tiempo de progesterona hasta la transferencia debe ser muy bien hecho, muy bien planeado, para que podamos obtener los mejores resultados. Esto es el fundamental cuando pensamos en cuándo o cómo hacer una transferencia en deferido. Y ahora, cuando volvemos para decir, ok, pero vamos a hacer la transferencia de congelado, tiene sus beneficios y los problemas obstétricos que decimos, las enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿cuál es el problema? El problema no está específicamente relacionado con hacer de ser un embrión congelado. El problema en general no es la vitrificación o la congelación. El problema lo que se ve hoy por hoy es que la ausencia de corpo lúteo, esto sí está asociado con las complicaciones. El corpo lúteo es importante por expresar o liberar sustancias vasoactivas como la relaxina, que es muy importante para todo el proceso de la placentación y toda la evolución del embarazo. Entonces, algunos estudios ya mostraron que cuando comparamos un preparo artificial del endometrio para hacer la transferencia de congelado, que si hacemos al preparo artificial no tenemos corpo lúteo, los resultados son diferentes porque no tenemos la relaxina. Y esta es muy importante para la evolución del embarazo. Entonces, en los pacientes, cuando comparamos los pacientes en ciclo natural con ciclo artificial, o cuando comparamos pacientes con ciclo inducido, pero con 1, 2, 3 corpos lúteum, los resultados también son diferentes. ¿Entiende? Entonces, en general, si hacemos una transferencia de congelado en un ciclo natural modificado, un ciclo, una inducción, va a tener 1, 2, 3 folículos de corpo lúteum, los riesgos de hipertensión hipertensiva no aparecen más. Lo importante es que si no tenemos corpo lúteum, sí que el riesgo de las doenças hipertensivas está presente. Entonces, es importante para evaluar, okay, cuándo lo haremos, una transferencia indeferida o las transferencias de los embriones congelados, pensar, okay, cómo hacer el preparo, si vale la pena pensar en una modificación. Entonces, ya cubrimos todo, cuándo, cómo, por qué, cuándo y cómo. Y hoy está claro que hoy no hay una evidencia clínica fuerte que diga que debemos hacer alfisol para todos los pacientes. Si hacemos alfisol para todos, esto lo haremos, lo aumentaremos el coste y aumentaremos el trabajo del laboratorio, no necesariamente obtenemos beneficios para los pacientes. Basado en los estudios randomizados, hoy por hoy só tenemos la evidencia de que es importante para los pacientes que tienen una hiperrespuesta, los pacientes que van a hacer al PGT. Todas las otras posibilidades, las fallas recurrentes de implantación, la progesterona elevada, las pacientes con edad avanzada, endometriosis, todas las otras evaluaciones, aún necesitamos de estudios adecuados para que nos digan que es necesario hacerlo. Entonces, lo que es importante, la individualización. La individualización, esta es la palabra que debemos tener siempre en mente cuando pensamos en los ciclos de FIB. No solo pensar hacer el lefrisol, pero pensar en todo. Entonces, estas son las mensajes. Espero que haya sido útil para ustedes y espero aún más que podamos nos ver lo más pronto posible. Abrazos a todos. Muchas gracias por la atención.